Juan, eu acho que é Juan, é isso ou é João? Juan, né? É o Juan, o Izquierdo, né? 5 dias depois de lutar pela vida. Ele estava aí internado no Hospital Albert Einstein, né, em São Paulo, após uma parada cardíaca por conta de uma arritmia. E aí a irregularidade do batimento cardíaco compromete alguns órgãos vitais do nosso corpo, certo? Mas no caso do zagueiro, o cérebro foi afetado, acarretando aí em um quadro neurológico irreversível. O episódio envolvendo aí o uruguaio mostra, gente, que ninguém está imune, né, de ser atingido pelo problema cardíaco. Você pode ser jovem, você pode ser mais velho, não existe isso. Tem que se cuidar, tem que ir sempre ao cardiologista, pelo menos uma vez ao ano você tem que estar fazendo um check-up geral para saber como é que anda isso aqui, ó. Esse aqui, sem funcionar, você não vive, né? A gente precisa do nosso coração para a gente funcionar, a gente precisa do cérebro para a gente funcionar, né? Então, você que está aí, né, vendo uma situação dessa, deve estar se perguntando, mas ele era jogador, mas ele era atleta, mas por que ele morria de infarto, né? A gente vai saber agora. A nossa cardiologista, Gabriela Cunha Lima, ela que está aqui hoje, vai tirar nossas dúvidas, inclusive a gente também vai falar sobre infarto em mulheres, né? Mulheres que estão aí nos assistindo, não desgruda do nosso programa, porque hoje o programa também são para vocês aí que estão aí nos assistindo, tá? Então você que está em casa não muda de canal, tá certo? Tudo bom, Gabriela? Seja bem-vinda, deixa eu falar com você, maravilhosa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer, fica à vontade, viu? E olha, Gabriela, a gente viu aí essa cena, né? Que aí a gente fica se perguntando, poxa, a pessoa atleta, jogador, se cuida, né, fisicamente, tá sempre ali. E isso acontecer assim de repente. A gente já viu outros casos como esse de outros atletas, né? E em campo, pay-buff, caiu. Enfim, como é que ocorre isso? Por que pessoas jovens hoje em dia também tá tendo tanto infarto, né? Isso. No caso do jogador em si, foi uma arritmia cardíaca, né? O que é isso? É o descompasso do coração. O que é uma arritmia? É quando os batimentos não estão sendo compassados, né? A gente tem as taquiarritmias, que é quando a arritmia ela aumenta a frequência cardíaca, e temos as bradiarritmias, que é quando a frequência está mais baixa, né? Existem as arritmias do bem, que são as benignas, que não causam riscos maiores para o paciente, que são as mais comuns. Inclusive, em algumas mulheres também, a gente tem a chamada extrasístole, que é aquela palpitação que às vezes o paciente diz, ah, doutora, eu tomei um vinhozinho hoje. Acho que quem está assistindo já deve estar identificando isso. Tomei um vinhozinho hoje, estou com a frequência um pouquinho mais aumentada, senti uma taquicardia, tive uma ansiedade, senti a frequência indo mais aumentada. Tomei um energético, senti aquela frequência. Essas podem ser provavelmente as extrasístoles, mas é necessário fazer um eletro para identificar se é isso. E tem as malignas, que é como o caso do jogador, né, do Juan, que ele teve uma chamada taquicardia ventricular, que evoluiu com a fibrilação ventricular, que essa arritmia pode ser súbita, né? Então, quem vê as imagens do jogador, ele realmente, durante o estádio de futebol, ele teve uma parada cardiorrespiratória, levou a uma parada. E essa parada causou uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, que foi o que aconteceu com ele, levando à morte encefálica, que foi o diagnóstico dado pelo laudo pela equipe do hospital. Todo mundo que tem arritmia, ela tem que estar atenta? Sim, sim. É super importante, como eu lhe falei, né? Às vezes a gente consegue identificar a arritmia de forma precoce, né? Ontem mesmo eu peguei um caso de uma paciente que tinha uma arritmia que é muito comum, que não é uma arritmia maligna, chamada de fibrilação atrial, que é um evento mais agudo, paciente jovem, de 50 anos, né? Peguei a arritmia, a gente fez a cardioversão, voltou ao ritmo normal. E existem as arritmias que são mais graves, que é as canulopatias ou arritmias de uma displasia arritmogênica, que geralmente são os casos de miocardiopatia hipertrófica, que são casos raros, que são casos mais de coração de atleta, que são esses casos que dá mais morte súbita num paciente jovem. E tem aqueles casos que a gente vai falar a seguir, são aqueles pacientes que têm infarto, doença de entupimento nas artérias do coração, que leva à arritmia também, viu, Maria? Menina, olha isso, viu, minha gente? Então, tem que ter muito cuidado. Teve um dia que eu tomei um energético,
Aí meu marido até disse, toma isso não presta. E aí eu tomei um energético. Menino, meu coração começou a disparar. Eu disse, Deus me livre, não tomo mais esse negócio, né? Tem muita gente que toma esses negócios também para ir para academia, né? Para ir treinar, porque para dar mais energia. Minha gente, olha, depois que eu tomei isso, eu disse, nunca mais na minha vida eu tomo esse negócio, nunca mais. E era um energético que era bem conhecido, né? Um dos melhores, logo um dos primeiros aí. E aí eu disse, nunca mais tomo isso. O negócio deu um negócio estranho, eu disse, não, quero mais nada. Uma outra coisa é que eu queria saber, a arritmia, pessoas que são atletas a gente viu aí, né? Mas pessoas que treinam, que vão para academia, e essas pessoas que têm essas arritmias o tempo todo, elas podem estar fazendo esse tipo de treino? Então, exercício? Depende do tipo da arritmia, né? Tem essas arritmias que eu te falei, que são arritmias mais raras, que é mais difícil de encontrar, que é a displasia arritmogênica do ventrículo direito, paciente com canulopatia e miohipertrófica. Que esse tipo de arritmia para atletas de alto rendimento não são indicadas. Mas exercício físico esportivo, sim. E as arritmias mais comuns da população no geral, que a gente encontra em consultório, é muito comum, inclusive em mulheres, as extrasístoles. Sim. Isso o paciente pode fazer atividade física direcionada, tem que passar pelo cardiologista, fazer um teste ergométrico de acordo com a necessidade, às vezes um Holter para identificar, que é aquele aparelhinho, sabe, Marília, que você fica 24 horas monitorizando o paciente. Às vezes a gente não consegue identificar uma arritmia simples num eletro comum, mas o eletro comum já dá para ver muita coisa. Às vezes a gente só consegue captar em exames mais específicos, então por isso que é importante fazer o seu check-up cardiovascular. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é a principal causa hoje de infarto? Principalmente mulheres. Mulheres, tem muitas mulheres também aí tendo infarto, né? E tem muita gente jovem. Você falou até dessa pessoa dos 40 anos, mais ou menos, né? Mas aí tem muita gente jovem, né, que tem infarto. Não só homens, como mulheres. Isso, mulheres a também. gente tem a questão que até da menopausa, sabe? Mas sim. A gente vê que geralmente o infarto em jovens ele é mais comum nos homens. Porém, as mulheres, a gente tem uma alteração depois dos 45 anos, 40 anos, que a gente tem uma queda do hormônio chamado estrógeno. Certo. Então, a gente tem a queda do hormônio, que até as mulheres querem fazer reposição hormonal, sabe? Então, a gente vê que tem essa queda desse hormônio, que é um hormônio que protege o coração. Então, por isso, a gente tem uma tendência a ter um infarto depois da menopausa, pela questão da queda hormonal, Marília. Então, às vezes, se o hormônio está baixo, a mulher pode sim fazer uma reposição hormonal. Porém, o hormônio estando normal, não se deve fazer a reposição hormonal, que muitas pacientes têm dúvida disso, né? Doutora, será que agora eu vou infartar depois da menopausa? Se o hormônio está normal, não se deve fazer a reposição hormonal, porque pode, inclusive, aumentar o risco cardiovascular. Então, ela tem que ser bem direcionada, em conjunto com o cardiologista, junto com a ginecologista, para ver o que é melhor para o paciente. Existe uma diferença entre jovens e mulheres? Existe, né? O paciente mais idoso, por exemplo, ele tem uma defesa do organismo. O coração dele vai criando uma coisa chamada circulação colateral. Se ele tem um entupimento lá, ele vai criando alternativas. Então, o infarto ele é menos súbito. No paciente jovem, o infarto, geralmente, ele é mais súbito. O paciente não tem tanto esse mecanismo dessa circulação colateral. E em mulheres, a dor pode ser traiçoeira. A gente sabe que a mulher, como diz, né, o ditado, é um bicho estranho. Nós somos diferentes. Então, assim, às vezes a apresentação da mulher é uma dor em estômago, é uma palpitação, é um suor frio. Então, nem sempre é aquela dor clássica da mulher, que é a dor no peito, que vai para a mandíbula, irradia para as costas ou para o braço esquerdo. Me diz uma coisa, qual é a principal, como é que eu quero dizer, causa de morte hoje em jovens? Seria o cigarro, seria a bebida, seria a alimentação? Qual seria a principal causa de morte? A gente tem um consumo, né, uma miscelânea, né, de fatores. A gente tem aqueles fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis é a genética, certo. Que isso o paciente não pode mudar. Se você que está assistindo aí tem um pai ou mãe com doença cardiovascular jovem, por exemplo, ontem nessa madrugada eu atendi uma paciente mulher
de 40 anos, tá, Marília? Mas ela tinha a história que, doutora, minha mãe, eu tive uma dor no peito, o eletro dela era normal, o exame só foi detectado por uma coisa chamada enzimas cardíacas no hospital, né? Apesar do eletro dela estar normal, ela estava infartada, tá, Marília? E aí, ela disse, não, doutora, minha mãe teve infarto com 40 anos. Então, isso abriu o sinal de alerta do colega que estava no hospital e ele me acionou para fazer o cateterismo. Então, a história familiar também é bom ser lembrada. E a gente tem a questão do estresse, a ansiedade, a vida moderna das mulheres, né? A gente vê que as mulheres trabalham cada dia mais e são sobrecarregadas. E às vezes elas fazem uso assim, de ansiolítico, remédio para dormir, remédio para estar acordada, remédio para dormir, leva a criança no colégio, deixa de fazer uma atividade física, não esquece do marido, mas esquece dela às vezes, né? Então, bebida alcoólica e fast food também. Mas o cigarro é um fator que a mulher pode modificar, esse aí é modificável. E a gente vê que tem também o consumo dos cigarros eletrônicos. Né? E agora é a moda, né? Moda é isso, minha gente, tal de cigarro eletrônico. Eu não suporto cigarro, pode ser eletrônico, pode ser qualquer um, minha gente. Eu não suporto cigarro, eu acho que cigarro não faz bem, né? Não faz bem para você. Então, se você está aí me assistindo aqui a doutora falando, gente, pegue esse, né, esse gancho aí para você, tenta tirar. Eu sei que às vezes tem gente que tem dificuldade, né, de deixar, mas o bom é se você puder ir deixando, nem que seja aos poucos. É chique, é bonito, o cigarro eletrônico é top, né? Nem todo mundo tem. Minha gente, tirem isso da cabeça de vocês. Cigarro não faz bem para a sua saúde. Você pode ter um infarto, você pode ter um problema no pulmão, um câncer, alguma coisa. Então, vá tirando esse negócio da sua vida, porque isso não faz bem de jeito nenhum. Eu não sei por que não já acabaram de vez. Olha, podiam soltar uma bomba dentro dessas fábricas de cigarro, porque aí pronto, não tinha mais cigarro aqui nesse mundo. Mas é isso, a gente está aqui falando sobre a questão do infarto. Como é que é, para a gente finalizar aqui, a dor de um infarto? A pessoa pode estar, tipo, realizando um exame ali, como você falou, né? A pessoa fez um eletro e já detectou ali que ela estava tendo praticamente o infarto, não é isso? Às vezes... Então, a pessoa pode estar ali, tipo, tô na esteira e de repente fazendo, né, o meu exame e de repente aparece lá que eu tô infartando, mas eu não tô sentindo nada. Tipo assim, você não sente, mas você tá ali, tá parecendo que você tá tendo um infarto. E aí, como é que é isso? Em grupos, geralmente o paciente homem jovem, ele consegue identificar melhor. A mulher, como eu te falei, às vezes ela aparece de uma forma diferente, né? Às vezes é uma dor no estômago, às vezes é um suor-frio. Eu tenho um paciente que diz, não, doutora, eu tô achando que eu tô com dor de barriga e às vezes tá infartado. No geral, a dor do infarto é aquela dor em aperto que o paciente faz. Doutora, eu tô com aquela dor em aperto que vai para a mandíbula, às vezes, para o braço esquerdo, que é uma dor mais típica, né? Porém, às vezes a gente consegue também identificar aquele paciente que diz, não, eu não consigo fazer uma corrida que eu estou me sentindo estranho, ou estou cansado. Às vezes o sintoma pode ser cansaço. Eu estou correndo, mas eu estou muito fadigado. Está me dando muito cansaço. Ou eu estou correndo e está doendo o peito. Alguma coisa não está normal, né? Ou então, o paciente diabético. O paciente diabético, ele não sente o sintoma tão clássico. É mesmo. Então, às vezes, ele sente uma dorzinha leve, ou uma dor só no braço. Às vezes, tem alguns casos que ele... Então, idoso e diabético em mulher, a gente sempre tem que estar atento. Então, por isso que é tão importante, a gente bate tanto na tecla de sempre estar fazendo check-up. E a gente tem exames mais modernos para identificar. Tem as tomografias das artérias do coração, Marília, que às vezes a gente tem paciente jovem, que a gente, ou até idoso também, a gente consegue no consultório pedir a tomografia. Às vezes a gente identifica uma placa antes do paciente infartar. Então são exames mais modernos, que a gente vê a artéria do coração. É como se fosse um cateterismo, só que virtual. E isso a gente tem esse arsenal, a gente tem como pedir isso no consultório. Claro que na maneira correta, direcionado para cada tipo de paciente. Mas a gente já consegue identificar entupimento antes dele obstruir a artéria. Olha que maravilha. Então já ajuda bastante, né, esse exame aí. Isso. Muito bom mesmo. Agora sim, eu já escutei um relato que a pessoa diz assim, eu sinto um negócio no coração quando eu tô deitada e de repente me dá uma vontade de tossir. Aí tosse. Isso quer dizer que é alguma coisa? Não necessariamente. Mas, tipo, de repente, né? Alguma coisa no coração, um aperto e de repente você tosse.
Como se fosse falta de ar, não sei se é assim. Então, às vezes precisa ver, fazer um ecocardiograma para, inclusive, identificar se esse tipo de paciente ele tem um coração dilatado, um coração crescido. Às vezes, um simples ecocardiograma, a gente consegue identificar se o coração do paciente está dilatado, está crescido, se tem algum problema de válvula. Então, assim, às vezes um simples eletro e um ecocardiograma, a gente já consegue identificar tanta coisa dos pacientes, entendeu? Verdade. Muito bom o nosso assunto de hoje. Obrigada, doutora Gabriela. Obrigada por você ter vindo aqui esclarecer um pouco mais sobre infarto. É muito importante que a gente deixe aí a população, né, informada nesse assunto, que eu acho que é de extrema importância que as pessoas façam exames de rotina, acho que pelo menos uma vez ao ano, né, doutora? Quem tem problema é bom fazer mais de uma vez. Com certeza, também, né? isso. O médico vai te direcionar melhor, né? Aqui eu queria só deixar um recado, né, que as mulheres... Pode ficar à vontade. A gente tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia que é chamada Mulheres Também Infartam, né? Para as mulheres lembrarem delas mesmas, né? Para se cuidarem, né? Se amarem, né? A gente sabe que a mulher, ela cuida muito dos seus filhos, né? Da sua casa, do seu marido, mas ela não pode esquecer dela mesma. Exatamente. Exercício físico, né, doutora Gabriela? A alimentação é extremamente importante também para a gente cuidar da saúde. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada a você. Olha aí, minha gente, deixa eu falar uma coisa para tu aí, ó. Você que tá aí, mulher,